Olá, tudo bem com você? Vamos lá começar mais uma live. Hoje falar dos jogos que acontecem dentro do relacionamento. Então, se você está chegando agora, se não conhece aqui ainda, ó, já começa a me seguir. Se estiver no YouTube, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário se faz sentido para você esse tema, esse assunto que nós vamos abordar aqui hoje, porque hoje o assunto é muito sério, hein? Jogos que nós normalmente fazemos e muitas vezes até inconscientes, não porque a gente quer, mas pela força do hábito, pela força do que realmente a gente aprende na sociedade. Ana, seja muito bem-vinda, tudo bem? Boa noite. Quem estiver chegando, sejam muito bem-vindos. Vou colocar aqui embaixo o tema da nossa live, para quem entrar já saber sobre o que nós vamos falar. É muito interessante porque vocês vão perceber que em algum momento a gente sempre faz jogos, ou sempre tem alguém tentando fazer com a gente. E a única maneira da gente se prevenir, da gente perceber, identificar e realmente se blindar contra os jogos negativos, né, esses joguinhos psicológicos que acabam levando o relacionamento ao desastre, é o autoconhecimento. É a única maneira, gente, da gente realmente se proteger disso. Relacionamento não é jogo. Vou deixar aqui. Me ajuda a compartilhar. Fixar comentário. Pronto, agora vai ficar ali comentário fixado. Quem entrar já sabe qual é o nosso tema. Me ajuda a compartilhar. Vamos convidar mais gente para chegar. Hoje tem spoiler de filme, porque eu vou falar. Quem assistiu bem, quem não assistiu, vai receber um spoiler de um filme. Mas mesmo com spoiler, eu aconselho a assistir, porque é bem legal. Henrique, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Bem-vindo. Fabi também. Builder Love. Sejam bem-vindos. Bem, hoje nós vamos falar sobre... Mãe, seja bem-vinda. Nossa, gente... eu lembrei, essa semana vai abrir um novo grupo da gratidão, então quem tiver interesse, quem quiser participar, são 30 dias de exercício, onde eu compartilho os áudios do livro A Magia, de Rhonda Byrne, e vai começar sexta-feira um novo grupo. Então, uma vez por mês eu abro esse grupo, e depois que começou, ninguém mais entra. Então, quem tiver interesse, quiser participar, vai começar só na sexta. Então, pode me mandar um direct, pode me chamar no WhatsApp, que tem aqui também na bio, né, no Instagram. Pode me chamar para eu poder te mandar o link. Se for por um acaso estiver vendo essa live depois de gravada, né, e tiver passado, se ainda tiver interesse, pode mandar, quem sabe eu ainda estou fazendo, e eu te coloco na próxima turma, tá bom? Esse grupo é totalmente gratuito, 100% gratuito, e traz grandes benefícios para a nossa vida. Acho que vale muito a pena dar uma olhada com muito amor, tá certo? Bom, vamos então entrar no nosso tema de hoje. Vamos lá, me ajuda a compartilhar, manda aviõezinhos aí para quem vocês conhecem, para quem está online, para que as pessoas possam vir e compartilhar com a gente esse assunto que é tão interessante, porque eu acredito que hoje, com o conteúdo que eu trouxe aqui para vocês vão conseguir identificar muitas vezes que vocês já fizeram os joguinhos sem mesmo perceber, ou mesmo sem intenção, mas que acabou acontecendo. E como uma faca, né, gente? A faca, ela pode ser usada para passar margarina no pão, como pode ser usada para matar uma pessoa. Então, jogos também não são diferentes. Eles também podem ser usados para o bem. Quando que eu consigo usar um joguinho dentro de um relacionamento para o bem? Quando os dois ganham. Quando é uma relação ganha-ganha. Agora, quando eu estou jogando para eu ganhar e o outro perder, e vocês vão entender melhor no decorrer da live, então isso não tá certo e com certeza vai trazer problema para esse relacionamento. Quem estiver chegando aí, ó, sejam muito bem-vindas. Eliane, Andréia, Salvador, seja bem-vindo. Gente, vamos lá, me ajuda a compartilhar e trazer mais gente para a live. Bem, essa semana eu coloquei alguns exemplos lá na descrição do convite da live, né? Mas quais são os jogos que mais acontecem, que a gente mais vê acontecendo dentro dos relacionamentos? Muitos antes mesmo do relacionamento começar e outros durante, né? Dentro do relacionamento. São provocar ciúmes, né? Quem nunca provocou algum ciúme? Dar um gelo, dar aquele castigo de não falar,
né? São maneiras que a gente tem de castigar o outro, provocar, não responder, ignorar. É tudo joguinho que a gente faz para provocar o outro, para conseguir alguma coisa que a gente quer. Essa semana eu assisti um filme chamado Separados pelo Casamento. É um filme antigo já, eu acho que ele é de 2006 e tem no Netflix, então é fácil o acesso. Eu acho que tem no YouTube também. Quem quiser, quem não assistiu e quiser assistir, eu super indico, porque é um filme interessante. Mas eu vou dar spoiler dele, tá? Porque eu quero falar sobre as coisas que acontecem nele. Foi um filme que eu ri, eu chorei, porque realmente ele traz muito à tona o dia a dia de um casal. Eles lá no filme, no começo começou mostrando muitas fotos deles viajando e se divertindo e como foi essa conquista inicial, né, essa sedução, e depois eles se casam e dentro da casa deles começam a vir os desentendimentos, aonde os dois trabalham fora, mas quando chega em casa, ela tem toda uma jornada, né, de dona de casa, eles não têm filhos no filme. E ele continua com aquela vida de solteiro, jogando videogame, brincando, saindo com os amigos, trazendo os amigos para dentro de casa. E ela até gosta dessa vida também. Ela compartilha com ele os momentos, as saídas, os amigos. Mas chega uma hora que ela se enche. Ela fala, cara, eu preciso mais de você. Você precisa compartilhar, assim, precisa me ajudar mais em casa. A gente tem que dividir mais o serviço. E ele não queria. Ele que estava mais preocupado com ele mesmo. E aí começam os joguinhos. E dentro do filme é muito interessante porque daí você vê direitinho a sua reação, né? Olhando a reação deles. Que aí a gente percebe como que nós também torcemos por esses jogos. Na verdade é um jogo de ego, é um querendo ganhar do outro. E sempre que você está dentro de um relacionamento e você precisa competir com o seu parceiro, com a sua parceira, vocês estão levando esse relacionamento para o fracasso. Isso eu já falei, né, em outras lives, mas acho que sempre vale a pena reforçar, porque aonde há um jogo de competição, aonde para um ganhar o outro tem que perder, isso vai desgastar o relacionamento. No andar da carruagem, eles vão fazer vários tipos de joguinhos. Então eu trouxe alguns aqui, alguns eles fazem no filme e a gente consegue visualizar isso de uma maneira muito simples, muito natural. Outros que eu trouxe aqui, eles não fizeram no filme, mas eu sei que acontece no dia a dia. Eu já atendi pessoas que adoram esses tipos de jogos, que muitas vezes nem percebem por quê. Porque aprendeu em casa, viu os pais fazer isso a vida inteira, vê os tios, vê os casais de perto fazer isso a vida inteira, então acha que é assim mesmo que funciona. E se a gente for procurar até na internet mesmo, tem muita gente dando dicas de como você fazer joguinhos de sedução, joguinhos de conquista. O problema, gente, é que uma hora esses jogos não se sustentam. Não dá pra gente viver de mentira. E quando eu começo, a partir do início de um relacionamento, com um joguinho, tipo, eu queria ver a resposta, mas eu não vou ver. Eu queria responder, mas eu não vou responder. Porque me falaram que quando a gente demora pra responder... Alane, mas isso funciona? Verdade, funciona. Só que funciona até quando? Como que você quer esse relacionamento? Entende? Quando você começa na conquista com os joguinhos, vai chegar uma hora que isso vai desgastar ou que vai virar um vício. E aí vocês dois vão estar sempre à procura de joguinhos. Então, não sei se vale a pena. Eu acho que vale mais a pena analisar para ver que tipo de relacionamento você está procurando. Antes mesmo de começar a fazer alguns joguinhos. Fabiana, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Bom, então já falei, né? Sumir, provocar, cena de ciúme, dar gelo, castigo. Funciona? Funciona. Mas até quando? E pra quê? Além disso, gente, quando você entra no jogo, quando você é muito jogador, e vamos falar aqui de jogos negativos pro relacionamento, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Eu nem perguntei hoje, né? Ninguém falou nada, então vocês estão me ouvindo bem? Me fala, me manda aí coraçõezinhos, que aí eu vejo que vocês estão me ouvindo. Ai, que bom. Ótimo. Quando eu falar alguma coisa que você concorda, que faz sentido pra você, coloca aí coraçãozinho, que aí eu sei que eu tô na linha, que está no mesmo caminho, tá bom? Também você não precisa concordar com tudo que eu falar, você não precisa acreditar em tudo que eu falar, faz o teste, né? Coloca em prática na sua vida, veja o que funciona pra você, porque todos as estratégias que a gente usa, seja para
para ajudar no relacionamento, seja no trabalho, seja no que for da nossa vida, não necessariamente o que dá certo para um dá certo para o outro, né? Cada um tem sua história, cada um tem seus objetivos, então tudo isso vai depender muito de cada pessoa, de cada história e de cada objetivo, certo? Mas eu tenho certeza que o que eu trouxe aqui para você vai ser muito válido de agora em diante, porque pode ser tenham coisas que você nunca parou para pensar e que você até tá fazendo sem saber que tá fazendo mal para vocês, para o seu relacionamento, tá bom? Então, gente, quando a pessoa começa com esses jogos, principalmente quando você está pegando dicas de outras pessoas, que aquela estratégia não saiu da sua mente, você está falando muito mais de você do que do relacionamento. Porque o que acontece? Quando você apela, vamos falar a palavra bem real, né? Quando você apela para jogos, para seduzir alguém, para conquistar alguém, para conseguir o que quer, mesmo que seja um relacionamento já de longa data, você está demonstrando uma insegurança, uma dificuldade de comunicação e uma falta de autoestima. Porque no fundo, você está manipulando, querendo manipular o outro a fazer o que você quer. E isso pode acontecer de N maneiras. Quando você faz isso, funciona? Funciona. De repente você fala assim, Laine, tá bom, até entendo o que você está falando, mas quando eu faço uns joguinhos que eu sei que o meu marido é assim, assim, assado, e eu faço isso e isso, sempre funciona. Tá, realmente, eu sei que funciona, porque mexe com o psicológico. Só que a pessoa faz, não é porque a pessoa quer. Não é porque a pessoa tem consciência de que você precisa dele ou de que aquilo vai fazer bem para o relacionamento de vocês. Ele faz por causa da ansiedade que foi gerada durante aquela situação. Faz por causa do medo. Medo de perder, medo de magoar, medo de chatear. E esse tipo de sentimento que você acaba causando no seu parceiro faz com que desgaste o sentimento positivo que vocês têm. Ou seja, desgasta o amor, desgasta o respeito. Porque mais cedo ou mais tarde ele vai perceber que aquilo que você está fazendo é um joguinho. Vai perceber, mesmo que ele não fale nada, mas ele vai entender que é um joguinho. Tá? Então, o jogo traz gratificação? Traz. Faz bem no momento? Faz. Por quê? Porque mexe com o nosso ego. Lá no filme, se vocês não assistiram e se forem assistir, vocês vão perceber que o filme, depois eu coloco lá o nome do filme para vocês não esquecer, mas chama Separados pelo Casamento. Lá no filme, a gente torce para que dê certo, né? As estratégias que eles criam. Porque é interessante, é engraçado, a gente realmente meio que traz aquela coisa da emoção do esporte, sabe? Da competição, para dentro da gente também, porque a gente tá vendo de fora, né? Só que aí eu te pergunto, até onde isso faz sentido? Até onde isso vai ser positivo para o relacionamento? E lá no filme fica muito evidente que a cada joguinho que eles faziam, apesar de sempre dar certo a estratégia que eles usavam, a cada jogo o sentimento foi desgastando. E quando chega na hora do vamos ver, que realmente dá tudo certo, já não tem mais relacionamento, já não tem mais respeito a ponto de querer reconquistar um ao outro. Sente no começo, desgastou em tão pouco tempo, porque é real. Se você assistir e você estiver no relacionamento, você vai perceber como é real, né? A história que eles trazem. Mas o que desgastou, o que acabou realmente com o relacionamento? Não foram as discussões, não foram os problemas que eles tinham, mas sim os jogos que eles fizeram durante o tempo que ficaram discutindo, que ficaram brigados e separados, mesmo estando na mesma casa. Então, um dos jogos que eu trouxe aqui para falar com vocês hoje é aquele momento em que, durante uma discussão, né, um olha para o outro e fala assim, mas se não fosse você... Gente, me ajuda a compartilhar a live? Manda aí aviãozinho para pelo menos 2, 3 pessoas para vir para nossa live, para participar. Tudo bem, Cida? Tudo bem, Edilane? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Um dos jogos, o primeiro deles que eu trouxe para conversar com vocês é o Se Não Fosse Você, Eu... mas se não fosse você na minha vida, eu teria feito a faculdade de não sei o que lá. Eu teria ido morar no exterior. Eu teria tido uma carreira maravilhosa em tal lugar. Eu não teria engravidado com tantos anos. Sabe? Esse se não fosse você
tia, pai, sejam bem-vindos. Esse se não fosse você é nada mais e nada menos do que uma péssima maneira de transferir a responsabilidade da própria vida para o outro. Pensa bem, não está fazendo um papel de vítima? Porque quando eu falo assim, ah, mas se não fosse você na minha vida, eu não estaria assim do jeito que eu tô. Quer dizer, você está colocando, você está transferindo para o outro a responsabilidade de cuidar de você. Enquanto que você, tudo bem, eu concordo que tem pessoas que totalmente se anulam para cuidar da família, para cuidar do marido, para cuidar dos filhos. Mas concorda que isso é uma escolha nossa? Foi uma escolha dela, da pessoa, consciente ou não. Pode ser que foi porque você viu assim na sua família e achava que assim era o certo e tá tudo bem. Mas você nunca deve jogar essa responsabilidade pro outro. Porque afinal de contas, quem tem o poder de escolha da sua vida é você mesmo. É claro, de repente, você não tive escolha. Eu casei com 16 anos, eu não amo tudo. Naquela época, se era isso que foi escolha também, porque você poderia, e daí? Poderia ter dado vá para qualquer lugar para que as pessoas iam pensar, para que as pessoas fossem fazer. A gente não vê histórias de pessoas, assim, há muitos anos já, que chuta o balde e vai viver a vida que quer viver? Então, quer dizer, na verdade, a gente usa o outro para a gente dar desculpa dos fracassos que a gente teve na vida. Mas o outro não tem nada com isso. O outro até teve a parcela dele, vai, vamos falar assim, não, mas se ele casou, ele não te deixou trabalhar, ele não te deixou estudar, tá, mas ele não deixou? E se você tivesse batido o pé e falado, ou eu vou fazer isso, ou então eu saio daqui e tudo mais? Percebe que a gente sempre tem a opção da escolha? A gente tem. Às vezes, naquele momento, a gente não tem coragem, a gente não tem conhecimento para ir atrás de alguma coisa. Mas isso porque a vontade não era tão grande assim. Porque quando a vontade é grande, a gente passa por cima de qualquer coisa para poder conseguir o que a gente quer. Então, todas as vezes que eu falo, ah, mas se não fosse você na minha vida, eu ia estar assim, 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 assado, o que você está fazendo? Na realidade, lá por trás, assim, é verdade, é que você se arrepende das escolhas que fez e decidiu colocar a culpa dessas escolhas em cima do outro, para quê? Para que o outro faça o que você quer para isso pelo que você está. Faz sentido, gente? Eu coloco a culpa daquilo que eu não conquistei no outro para que o outro faça o que eu quero. Porque, afinal de contas, já que é culpa sua que eu tô aqui desse jeito, então você faça isso, isso e isso para me agradar. Essa é a intenção por trás da frase. Hoje vejo que fiz isso em alguns relacionamentos, jogar a responsabilidade que era minha por medo de assumir as minhas. Olha só, o bom que amadurecemos, sim, é passado, né? É doloroso, mas é necessário. Exatamente isso. E é muito bom a gente conseguir reconhecer isso hoje como passado, né, Tiago? Reconhecer como agora, no próximo relacionamento, nos próximos, eu não vou cometer esse erro. Porque eu vou identificar os jogos que eu mesmo fizer antes mesmo de colocar eles para fora. Percebe como que a gente faz? E provavelmente você não fez isso por maldade. Só porque você queria tirar das suas costas o comprometimento. Na verdade, você talvez nem pensou nisso. Mas a gente faz por quê? Porque a gente às vezes viu fazendo a vida toda. A gente enxerga isso o tempo todo, gente. É o que passa. É filme, é novela, é série, é vida, né? É fofoca, é o que o outro faz. É isso que acontece. Esse é o senso comum. Mas se a gente quer ter relacionamentos diferenciados, a gente tem que ser diferenciado também. Tem que fugir daquele senso comum. Tem que fazer diferente para ter resultados diferentes. Exatamente. Faz sentido, então, isso, né? Quando a pessoa começa com esse negócio, ah, mas se não fosse você, homem também, não, independente do gênero, eu sempre vou falar um porque fica mais fácil, mas tem muito homem que faz isso e tem muita mulher que faz isso, né? Então, todas as vezes que você percebe que a pessoa... Exatamente. Todas as vezes que você percebe que a pessoa está fazendo esse joguinho de falar, ah, mas se não fosse você... outro dia, eu vi num grupo no Facebook, a pessoa falou, era um post escrito assim, ó, se eu tivesse
mudado o meu caminho 5 minutos antes, naquele dia, eu não teria te conhecido, meu coração estava bem e eu estava feliz. Então, olha só, quer dizer, eu sou infeliz hoje, meu coração tá machucado porque eu te conheci. Então, olha só, eu concordo, gente, que tem pessoas que são tóxicas na nossa vida, tem pessoas que é difícil, mas não é à toa. As coisas acontecem para que a gente aprenda mesmo e a gente acabar atraindo para nossa vida aquilo que a gente precisa viver naquele momento. Eu já fiz esse tipo de coisa, culpei alguém por não ter chegado aonde eu queria. Mas hoje penso diferente. Percebe que cada um tem o seu tempo, né? E se tem alguém que é responsável pela falta de conquista ou pelas conquistas, somos nós mesmos. É muito cômodo colocar no outro essa responsabilidade. Muito cômodo. Porque tira das nossas costas uma responsabilidade que é nossa. Então eu posso falar assim, olha, eu me casei cedo e não consegui fazer isso, isso e isso naquela época, mas agora eu posso, né? Porque se eu ficar pensando só, eu não fiz, tá, e agora? Você vai fazer o quê? De agora em diante, você vai fazer o quê? Mais pra frente eu vou falar sobre isso também, como que a gente resolve a questão dos jogos, né? A priori é o quê? Você pensar, analisar se você já fez, se você passa por esses joguinhos dentro do seu relacionamento, para começar a identificar o que é jogo, o que é saudável e o que está trazendo desgaste. O tempo faz a gente ver a nossa vida diferente, com certeza, Edilane, com certeza. Como faz, né? Gente, a culpa... Se a gente for ver, todos os jogos sempre é a base da culpa, jogando a culpa para lá ou para cá. A culpa é o maior manipulador, sabe? Qualquer pessoa faz o que você quer se ela se sentir culpada. Então, sempre, durante muitos e muitos anos, séculos eu diria, que as pessoas trabalham a culpa na mente dos outros para conseguir o que querem. As pessoas no modo geral, tá? Não só o casal, mas no modo geral. O próximo joguinho, esse eu já falei também, diferente, mas já falei em outras lives, é sobre a bola de cristal. A pessoa não verbaliza exatamente o que ela quer que aconteça, mas ela espera que o outro vai fazer. Quem nunca? Fala pra mim, né? E aí, quando o outro não faz o que ela quer, não entra, não supre a expectativa que ela criou em determinada situação, ela fica emburrada. E quando o outro vai se desculpar, ela ainda culpa. Fala, não, você não entendeu porque você não presta atenção em mim. Se você prestasse atenção em mim, você tinha percebido. Esse jogo você vê bem lá no filme. Bem, bem certinho. Quando você espera que o outro faça coisas, sendo que você não falou para o outro, achando que ele ia adivinhar. Só que ele não adivinha. E aí, quando ele não adivinha, você acha ruim porque ele não adivinhou. É muito louco isso, né? Mas quem nunca fez isso? E aí, a hora que a pessoa vai... Porque a pessoa de fato se sente culpada. Meu Deus, será que eu realmente não prestei atenção o suficiente? Será que o jeito que ela tentou me falar e eu não entendi? Aí a pessoa se sente culpada e faz o quê? Faz o que ela quer. Então, de novo, a culpa como manipulação, não é assim? E aí aí fica aquele clima chato, aquela chateação ali entre o casal, aquela discussão boba, até que aquele que não fez o que o outro queria, compensa com alguma outra coisa que ele quer. Percebe que é um joguinho de criança mimada? Né? Ah, não, você não fez isso, também agora eu vou ficar de mal. Olha lá as fichas caindo, né? Conseguindo identificar, olha que legal. Então, você não fez isso? Então, você não presta atenção em mim, você não gosta de mim, porque se você me amasse, você saberia o que eu queria. Eu olhei pra você, você não percebeu, eu coloquei aquela roupa, você viu o que eu queria, eu fiz aquilo, eu cheguei tal hora. Gente, não é assim que funciona, sabe? O outro não tem bola de cristal e às vezes a cabeça tá tão cheia, tá tão preocupado com coisas do trabalho, com coisas da família, com N coisas, que os sinais passam despercebidos. Então, num relacionamento, a gente não pode contar somente com esses sinais de fumaça. É preciso falar, verbalizar com todas as letras. E ainda assim, às vezes o outro não entende. Às vezes está fora do radar do outro. E aí, a gente, né, o comunicador, precisa analisar de que maneira eu vou conseguir falar para essa pessoa poder ouvir. Maneira de verbalizar. Porque às vezes...
Aí entra, né, também alguns joguinhos que vão desgastar o relacionamento. Faz sentido isso? Além da Cida, alguém mais se identificou aí? Ela não fazia jogo, mas gostava. Claro, todo mundo gosta, né? Ah, que delícia! Imagina você conviver com uma pessoa que se antecipa a você, as suas necessidades. E na verdade, a gente conviveu quando a gente nasceu, né? Quando você chorava, ué, a mãe falava, é frio. Você falava, uou, é fome. Quer dizer, você mudava o tom do seu choro e a mãe já sabia qual era a sua necessidade. E às vezes a gente cresce assim, achando que o tom da nossa voz muda e aquela pessoa que está com a gente vai identificar a nossa necessidade igual a nossa mãe fazia. Só que vamos cair na real, né? Nós já crescemos e isso não vai acontecer. Então, se a gente quer alguma coisa de alguém, a gente precisa verbalizar o que a gente precisa, o que a gente quer e para quando. Certo? Por quê? Porque quando a pessoa... aqui eu anotei um item aqui, eu vou voltar porque eu acho que vale a pena. Vocês já assistiram, alguém aí que está na live, já assistiu uma série do Sherlock Holmes? Tem livros também, é uma história, né? Sherlock Holmes ele é detetive. E ele consegue identificar tudo que a pessoa está pensando, pela roupa, assim, é muito rápido. Então, se você assistir a série do Sherlock Holmes e você perceber que você não casou com um Sherlock Holmes ou uma Sherlock Holmes, então esquece que ela não vai adivinhar o que você está pensando, tá? E isso é muito legal, porque se você começa a fazer tudo... Olha lá que legal, eu já fui assim. Para melhorar as conversas e passar bem o que precisa ser dito, isso. Na verdade, nós sempre queremos que a outra pessoa saiba, mas isso não acontece, ficamos frustrados. Exatamente. Eu sempre assisti, amo. Então, se você percebe que você não é casado com Sherlock Holmes, esquece que ele não vai saber o que você quer, tá? E nem ela não vai saber, a gente precisa falar mesmo, com todas as letras. Até mesmo porque, se o outro, se essas brigas começam a ser constantes, o outro... Quando você casa com alguém que é mais, que tem a tendência a ficar mais bonzinho, sabe? Aquele que apaga o fogo para não discutir, que aceita para não discutir, a tendência é essa pessoa começar a fazer tudo o que você quer para não estressar, para não dar discussão. Ah, tá bom, você quer, deixa assim. Só que com o tempo, esse bonzinho demais vai ficando desinteressante. Então não é assim. Porque a gente se relaciona com uma pessoa, se atrai por uma pessoa pelas qualidades dela. E depois a gente casa e quer mudar essa pessoa. E aí ela vai ficando desinteressante. Então não é bom para nenhum dos dois. Percebe que no começo do jogo um ganha e um perde. Só que no fundo todo mundo perde. Que é igual o que aquele Ferreira Goulart falou, né? O poeta. Quem ganha perde o amor do outro. E quem perde, perde tudo. Então ninguém ganha, todo mundo perde. O terceiro joguinho, que é muito comum acontecer aqui nos relacionamentos, é você que sabe quando aquela pessoa que não quer decidir as coisas? Aí você fala assim, o que a gente vai comer? Ah, você que sabe, pede aí. Ah, vamos viajar? Vamos, pra onde? Ah, escolhe aí, você que sabe. Olha, fulano, um filho quer fazer isso, isso, isso. Ah, você que sabe. Se deixar, tá tudo bem. Se não deixar, tudo bem. Se isso for de coração e de verdade, ok, né? Não quero me preocupar com isso, você decide e tá tudo certo. Estamos juntos nessa. Só que o que acontece dentro, quando viram um joguinho, é porque a pessoa não quer ter a responsabilidade, não quer assumir as consequências que aquelas decisões vão trazer. Vocês já viram isso? Já conviveram, já perceberam esse tipo de joguinho? Aí o que acontece? Se você pede uma comida, né? Ou vai num restaurante, chega lá, a comida tá ruim, também, olha o restaurante que você escolheu, olha essa comida, que horror, isso é coisa que se peça. Quer dizer, ele joga pro outro a responsabilidade, já que não foi ele que escolheu. Só que ele não escolheu porque ele não quis. Isso é muito comum de acontecer. E aí, de novo, o outro se sente culpado, porque vai ouvindo tanta coisa, que fala, poxa vida, né? Até se convence, nossa, realmente, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não fui em tal lugar? Sabe, acaba com o dia, né? Com a noite, com aquele momento que era para ser tão gostoso. E aí acaba
através da culpa, fazendo outras coisas para compensar aquele desgaste. É ou não é assim? Tem um aqui em casa, Ana? Então, se é... Ah, não, igual aqui em casa, às vezes a gente faz isso. Às vezes o Wagner fala, não, amor, pode escolher. Mas se vir, por exemplo, a gente pede uma coisa e vem ruim, tá bom. Ué, veio ruim. Mas ele não me culpa, ele não joga na minha cara. Ou eu, se for o contrário, eu também não julgo. Tudo bem. Eu não escolhi porque eu não quis, eu deixei pra você escolher. E assim, do jeito que você errou, eu também poderia errar. Então, acontece, existe isso dentro do relacionamento. Agora, quando você usa daquele erro, né? Porque o outro também não tem como adivinhar. Pra jogar na cara dele, pra jogar a culpa em cima dele, aí é um jogo. Por quê? Porque no fundo, eu estou te fazendo culpado para que você faça outras coisas para me compensar. Só que compensar de quê? Que sentido que faz isso? Você vê que se a gente for analisar profundamente, não tem sentido nenhum. A gente cai, a gente morde a isca de inocente. Porque não para pensar, porque não analisa. Porque senão você consegue identificar de cara o joguinho. A primeira vez que acontece, você cai, porque você não conhece. Mas na segunda, você já fala, aqui não. Por isso que eu falei, autoestima, autoconfiança, amor próprio, faz você identificar os jogos e não entrar em nenhum deles. Nem fazer e nem morder iscas. Se você não quer escolher, não pode reclamar, exatamente. Concordo também. De como resolver um pouco mais pra frente, tá? Nos problemas. Então, de novo, com essa questão de que quando deixa para o outro decidir para depois, também um joguinho para tirar a responsabilidade própria e fazer o outro culpado ainda fazer o que ele quer poder substituir. O quarto aqui é o eu não preciso de você. Sabe aquela pessoa que casa, né? Que é na só que ele quer continuar vivendo solteiro. Ele ou ela, tá, gente? Tô falando ele pra poder facilitar, mas tanto faz. Independente do gênero, acontece. Tipo assim, olha, eu tô com você, mas eu vou continuar saindo com os meus amigos o dia que eu quiser. Sem aviso prévio. Não é porque casou que vai acabar com todas as amizades, que não pode ter amizade fora, não é disso que eu tô falando, tá? Eu tô falando de continuar agindo como se não tivesse compromisso com nada e nem com ninguém. Tipo, eu morava com meu pai e com a minha mãe, então eu trabalhava o dia todo. Quando eu chegava em casa, a janta estava pronta, a casa estava limpa, a cama estava arrumada, a comida, a roupa estava tudo limpa, guardada, porque minha mãe fazia, né? Ou tinha alguém para fazer. Aí casa, você acha que vai continuar daquele jeito? Não, a vida mudou, não é? Ou então vai morar sozinho, as coisas não vão sozinhas para os lugares, para as gavetas, para a geladeira, para o fogão, não é assim que funciona. Então precisa incorporar aquele papel que você começa a viver. Então, esse negócio de que, eu não preciso de você para me divertir, ou então, você não quer ir, pode ficar aí. Mas por que você não quer ir? Percebe? Às vezes a pessoa usa também aqui, de novo, a culpa. Ou então ele abre mão, tipo, ele tinha um compromisso com alguns amigos, um exemplo. E aí ele abre mão daquilo porque você marcou alguma coisa. Nunca acontece isso, mas aquele dia aconteceu. E aquele programa que você tinha planejado não foi tão legal quanto você queria. Então vamos supor, ele deixou de sair com os amigos para ir na casa da sua família, para ir na casa da sua mãe, do seu pai ou de alguém lá. E aquilo foi um saco. Aí ele te chama assim de lado e fala: poxa vida, hein? Eu deixei de ir em tal lugar para vir aqui, para viver isso? De novo, jogando em você a responsabilidade. Então, percebe se você também já não fez isso com o seu parceiro, com a sua parceira, porque é um comportamento extremamente chato, sabe? Assim, desgasta, infantilizado, né? Porque ao invés de fazer a coisa ficar melhor, ele vai reclamar e jogar para você a culpa, né? Jogar em cima de você aquela sensação negativa. Então, ou então, aquela pessoa que marca 1000 compromissos, mas não se preocupa com a sua agenda, sabe? Ele não pergunta se você tem algum compromisso para aquele dia, se você já tinha feito algum plano, se você pensou em fazer alguma coisa, como se só o umbigo dele fosse importante.
Então, entende que é um comportamento como se ele estivesse sozinho? Como se ele não visse o outro que está morando junto com ele? Como se o outro fosse só um objeto ali, um móvel, né, dentro de casa, que vai te acompanhar para onde você quiser, um animal de estimação. E não é assim que funciona. Então, também é uma maneira de fazer joguinho, de colocar a culpa para cima do outro, de desvalorizar, de baixar a autoestima do outro, porque o outro, claro, não vai se sentir importante nesse relacionamento. E se for cortado do começo, ótimo, mas se isso for se prolongando por muito tempo, chega uma hora que realmente não tem mais estômago para continuar essa relação. Percebe? E às vezes, gente, isso aqui, talvez eu estou falando e vocês já estão identificando situações que vocês viram isso acontecer dentro da casa dos seus pais, né? Em relacionamentos passados. Então a gente percebe que as pessoas fazem isso nem sempre na maldade. Às vezes é por falta de conhecimento mesmo. Às vezes é por causa do senso comum. É inconsciente. Simplesmente foi a maneira que eu encontrei para conseguir aquilo que eu quero. É fazendo o outro se sentir culpado e jogando na cara e ameaçando, sabe? Para eu conseguir com que ele faça aquilo que eu quero fazer. Outra, e eu acho que é um dos piores, é o castigo do silêncio. O castigo do pessoa que você faz alguma coisa que ela não gostou e ela emburra. Emburra, não fala mais com você. Esses jogos podem ser considerados relacionamentos tóxicos ou abusivos. Então, Thiago, sim. Na verdade, é uma parte tóxica e abusiva, mas depende da proporção, depende de como é feito, né? De quanto tem afetado. Sabe por quê? A gente consegue perceber também que os jogos, eles são, as pessoas que caem neles são as pessoas que fazem também. Então, tipo, os dois são tóxicos, os dois são abusivos. E quando você começa a identificar, você não identifica só no outro, você identifica em você também. E aí você começa a se corrigir, automaticamente as coisas vão entrando nos eixos. Entendeu? Porque quando a gente fala relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, já pensa em algo muito, muito ruim. E a um certo grau, todos os relacionamentos são um pouco tóxicos, né? Ontem eu estava lendo um livro, alguma coisa sobre astrologia, e o autor escreveu assim... a Bíblia da Astrologia chama. E o autor escreveu assim, que os relacionamentos são os inimigos declarados. Inimigos declarados. Porque a partir daquela pessoa com quem eu convivo tanto tempo, é em quem eu mais projeto os meus defeitos. Então eu enxergo nele os meus defeitos, entendeu? Toda vez que a gente fala alguma coisa do outro, a gente no fundo tem também alguma coisa daquilo na gente. Porque senão nós não estaríamos mais junto com essa pessoa. Não faria sentido. Então, enquanto a gente consegue enxergar isso, a gente tem que melhorar. E tem que crescer juntos. Tá bom? Às vezes não o mesmo, sabe? Um faz um, o outro faz outro. Mas os dois, no fundo, estão trabalhando com as mesmas ferramentas. O castigo do silêncio é aquela coisa... Quem nunca, gente, conviveu ou conheceu alguém que fizesse isso? Eu conheci até conheço pessoas que falam assim, meu marido vai ficar 15 dias sem falar comigo, mas vamos lá, vou fazer. Porque vai ficando tão recorrente, tão previsível os jogos dentro do relacionamento, que você até aprende a lidar com o jogador. Que interessante, né? Meu marido era assim, já passou 15 dias sem falar comigo. Olha só, fica 15 dias. E às vezes, se você insiste em falar com essa pessoa, pode ser que ele fale assim, não, mas eu não falo porque senão eu vou ofender. Eu preciso de um tempo para poder cabeça um pouco mais. Olha só. Existem estudos que provam, por psicólogos, né, alguns cientistas, que provam que uma pessoa normal, em seus sentidos normais, ela precisa de, no máximo, 30 minutos para elaborar qualquer tipo de assunto, para esfriar a cabeça e elaborar um assunto para conversar. Então, nada justifica ficar 2, 3, 5, 10, 15 dias sem conversar com uma pessoa dentro da mesma casa. Aliás, nada saudável, né? O que justifica isso? Infantilidade, egoísmo, sabe? Uma estratégia para poder ter razão.
até o outro não aguentar mais e vir assumir um erro que ele não fez. Muitas vezes é isso que acontece, para ele poder ter o ego inflado e falar, tá vendo? Eu tinha razão, porque você cedeu. Isso é um jogo muito baixo, porque uma das piores dores do ser humano é ser rejeitado, é ser excluído, é se sentir ignorado. Ainda mais quando é por uma que é importante para você. Uma ama, uma pessoa começa a te ignorar, te excluir, te rejeitar, você vai se sentir lixo. No terceiro, no quarto dia, você fala, cara, é tudo falsidade, então. Aquilo que me fala, que me ama, que não sei o que lá, não é possível. Que a pessoa me ama e fica 3 dias sem olhar pra minha cara, 3 dias me evitando. Imagina 15 dias. Então, esse daqui eu já vou até falar. Alguém aí se identifica com esse problema, que é esse gelo, né? O silêncio. Alguém aí identifica que reconhece que faz isso dentro do relacionamento, ou então que já passou ou passa por isso? Que nesse daqui eu vou dar uma dica bem interessante que você pode fazer agora já, assim, né? Na próxima vez que a pessoa silenciar e não quiser mais conversar com você, você deixa um tempo, esfriou a cabeça, você já sabe, é 30 minutos, mas não precisa mais do que isso para esfriar a cabeça e elaborar as ideias para poder conversar. Então, passou um tempo, você fala, olha, eu vou fazer tal coisa, sei lá, eu vou para academia, eu vou no mercado, eu vou dar uma volta, eu vou fazer uma caminhada, eu vou fazer alguma coisa que você calcula aí um tempo, né, para criar aquela expectativa. Eu vou fazer tal coisa e quando eu voltar, a gente vai sentar e vai conversar como 2 adultos que nós somos. Porque quando você fala assim, a pessoa já fala, tá me chamando de criança? Quer dizer, se eu não aceitar, então tá me chamando de infantil? Ok, quando você voltar, vocês realmente vão conversar e colocar as coisas em pratos limpos, de preferência com educação, com respeito, né? Agora, se você voltar e você for conversar e essa pessoa estiver mais irredutível ainda, mais rígida ainda, ou então saiu de casa para não te encontrar, que você repensa essa relação. Um comportamento, só que acaba espelhando em outros, né? Se a pessoa não está disposta a sentar com você para resolver um problema que aconteceu, se acha melhor ficar distante, se acha melhor ficar sem conversar, dormir separado, evitar um ao outro, não sei se realmente arrepende mesmo que eu quero na minha vida. A gente não sabe, né? Quanto mais tem vida. Então fica. Repense. Faz todo sentido. E pensa em você também. Ah lá, Maria, eu faço. Ana, eu também. Gente, repense. Será que vale a pena mesmo fazer isso? Porque é muito ruim a sensação. Todo joguinho, todos esses, e mais os outros que eu vou falar ainda, nenhum deles, na hora, você sente uma satisfação. Aquele assim, tá vendo? Consegui, venci. Mas depois você fica com um amargo na boca, porque não é essa a nossa essência. A gente não quer o mal do nosso companheiro, da nossa companheira. A gente quer que fique bem. Então vamos trabalhar com mais maturidade, com mais amor próprio, com mais respeito pelo outro, com mais empatia, porque eu tenho certeza que os resultados serão muito melhores. E eu sei que nem sempre só porque às vezes muito tempo, você cresceu vendo isso, mas a gente está aqui para isso, os profissionais, né, que trabalham esse tipo de comportamento, estamos aí para isso, para ajudar. Fico mesmo sem falar, porque se eu falar, sai coisa que eu não queria dizer. Então, é melhor que saia. Escreve. Não consigo falar, então escreve, mas não fique em silêncio, porque é muito angustiante para o outro. Que bom mesmo, seja bem-vinda. Bom, vamos lá. Mais um. Essa questão do silêncio, eu acho que de todos é um dos piores. Porque às vezes calha de ser perto de uma comemoração e aquela pessoa que fica em silêncio é tão irredutível que ignora, que age com tanta frieza que coloca em xeque todos os outros sentimentos positivos que o casal pode ter. Então, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha de onde que eu herdei isso, por que que eu faço, o que que eu realmente busco com esse silêncio e qual outra maneira eu posso conseguir o que eu quero sem ser por esse gelo, né? Porque
Esse vai te prejudicar mais do que você espera. Outro tipo de joguinho, e esse também vai acontecer dos dois lados, é o provocar uma discussão. Como assim? Eu provoco uma discussão pra gente poder ficar mal, e aí eu faço o que eu quero sem que você me enche o saco. Então vamos supor, vamos dar um exemplo no masculino, né? Então o marido quer sair com os amigos para fazer alguma coisa que sabe que você não vai gostar. Aí arruma um motivo para discutir antes do dia, para que no dia vocês já estejam brigados, e aí ele vai numa boa e depois volta e vocês fazem as pazes. É um joguinho, tá? Eu já vi muita mulher fazer isso também, né? Arruma um motivo para discutir, coloca a culpa no outro e aí vai lá e compra alguma coisa que queria comprar, mas que ia causar um puta transtorno. Então prefere arrumar uma outra discussão antes para dar a desculpa de que eu também comprei porque você fez isso, isso e isso, e aí, entendeu? Ó o joguinho. Eu quero fazer alguma coisa, eu não quero arcar com a minha responsabilidade, com as consequências do que aquilo vai me trazer, então eu arrumo um jeito de colocar a culpa no outro. Esse é um joguinho muito usado, muito mesmo. E se a gente não percebe, você cai uma vez atrás da outra. E ainda fica de ruim na história. Então, se você consegue identificar, na próxima vez que acontecer, você fala, para lá, vamos conversar um pouquinho mais, não tem problema. E se você quer fazer alguma coisa e você acha que eu não vou gostar, então joga limpo, porque eu prefiro muito mais agir na sinceridade do que na mentira. Também tem um passarinho, só que legal, né? Também vai passando o tempo, a gente vai aprendendo a lidar, né, Di? Na verdade, prefiro ficar no silêncio do que dizer algo e me arrepender depois. Então, elabora antes de falar. Mas precisa diminuir esse tempo. A menos que ele não ache ruim. Então, tá tudo bem, né? É o que eu falei. Nada disso, gente, é verdade absoluta. E nem tudo vai encaixar para todo mundo. Então, a gente vai adaptando aquilo que faz sentido na nossa vida, filtrando aquilo que serve para mim, o que serve para o outro, para a gente poder colocar como mais uma ferramenta, mais um acessório a usar na nossa convivência. Certo? Bom, essa do arrumar uma discussão é fácil, muito fácil de identificar. Você percebe rapidinho. Quando você começa a ver, fala, então é isso mesmo que acontece. Ele já faz isso, 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 esperando isso e isso. E aí, eu não sugiro para você fazer outro jogo para resolver. Faça assim com clareza, sabe? Chama mesmo de preferência, não quando isso acontece, depois ou antes, que você já sabe que vai acontecer, porque com o tempo você vai até sabendo quando que isso vai acontecer. E falar, olha, todas as vezes você faz isso, isso e isso para fazer isso, mas dessa vez eu quero que seja diferente. Vamos pensar em uma maneira que fique bom para os dois? E pronto, não tem mais briga, não tem discussão. Não por isso. Não precisa ser assim. Certo? E por último, o que eu trouxe aqui é o joguinho da moeda de troca, no caso da sexualidade, né? Quando quem mais faz é a mulher, mas existem casais onde o homem também faz, que é aquilo, a gente só tem sexo se você fizer aquilo que eu quero. Tem casais que só tem sexo nos dias do pagamento, né? Porque eu tô precisando de dinheiro, então você vai receber, então vamos aí ter uma noite quente para que amanhã eu possa utilizar, ou então te pedir aquilo que eu quero, ou então você pagar minhas contas. Gente, pode até parecer baixo, né? Mas acontece demais. Vai falar pra mim que você nunca viu isso acontecer em algum lugar. Acontece e acontece muito. O fato é que o sexo não é moeda de troca dentro de um relacionamento. A sexualidade é um dos pilares mais importantes. E se começar a utilizar com corrupção, isso vai denegrir esse relacionamento, essa parte do relacionamento, e vai dar diferença lá na frente. Até mesmo porque, dentro de um ato sexual, os dois precisam curtir, os dois ganham, né? Eu não tenho que fazer algo para o outro, e nem ele fazer algo para mim, para que eu tenha prazer. Então é algo que troca. E quando a gente
tira esse tipo de jogo do nosso relacionamento, o diálogo fica muito mais fácil, a gente consegue falar do que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente gostaria que acontecesse. E aí a coisa começa a fluir com muito mais naturalidade, a gente consegue ter muito mais intimidade com o nosso parceiro. E só que a gente só consegue isso se a gente for verdadeiro com a gente mesmo e com ele também. Se a gente conseguir trabalhar na honestidade dentro do relacionamento. Faz sentido isso para vocês, gente? Esses jogos psicológicos, eles foram denominados assim pelo pai da análise transacional. É um estudo que existiu depois da psicanálise. Ele começou como psicanalista e depois ele foi para psicologia, enfim. E ele criou essa linha de estudo dentro da psicologia que chama análise transacional. E você pode perceber que em todos esses exemplos que eu dei, ele denominou, existem 3 personagens. E ele denominou esses 3 personagens como um vilão, a vítima ou o herói. Ou seja, todas as vezes que eu tenho dificuldade em expor aquilo que eu estou sentindo, que eu tenho dificuldade de falar dos meus medos, das minhas angústias, eu visto uma máscara. E isso não só dentro do meu relacionamento, isso também na minha área de trabalho, isso também na minha vida social, na minha família lá fora. Mas dentro do relacionamento isso fica muito evidente, porque a gente fica mais tempo, né? Fica mais evidente. Então, eu visto uma máscara de vítima, uma máscara de vilão. Quem é o vilão? Aquele que julga, aquele que critica, aquele que culpa, aquele que encontra problema. É o vilão da história. Ó, em todos esses exemplos, você percebeu que tem um vilão? Né? Aquele que se esquiva da responsabilidade, ele é um vilão. Por quê? Porque depois ele vai jogar na cara. Ele vai cobrar aquilo que ele não fez. Não é? Ele vai cobrar. Então, ele acaba sendo o vilão do relacionamento. Às vezes, dentro de um joguinho, a pessoa é os 3. É o vilão, é a vítima, porque eu sou o coitadinho. Ó, nessa questão aqui mesmo da decisão, né? Que eu falei. Ele não decidiu. Pra quê? Pra não ter o compromisso. Né? Aí deu errado, se der certo tá tudo bem, ninguém fala nada no assunto, ninguém toca no assunto, mas se der errado ele vai culpar o outro, então ele tá sendo o vilão. Ao mesmo tempo que ele culpa, ele é a vítima, porque eu, coitadinho de mim, não escolhi e ainda tenho que ficar aqui, percebe? Ele vira Andréia, você é a vilã, já percebeu? Mas pode ser que tenha os 3. Então ele é o vítima, porque poxa vida, eu nem escolhi e ainda vou ter que ficar aqui. Eu deixei de ir em tal lugar. Olha só, tô te culpando. Não foi por sua culpa. E vou ficar aqui nesse lugar que tá ruim. Sou vítima. Percebe? As máscaras que usa. E o herói é aquele que quer resolver o problema de todo mundo. Ele não resolve os próprios problemas. Mas se você chegar com um problema, ele vai resolver seu problema na hora. Quer dizer, ele acha que ninguém consegue. Ele consegue. Quer dizer, ninguém é tão inteligente quanto eu. Ninguém é tão esperto quanto eu. Então, eu resolvo o problema de todo mundo. Mas, na verdade, aquela máscara de herói, de querer resolver o problema dos outros, é uma maneira de se esquivar dos próprios problemas. Para ele não precisar lidar com os próprios problemas. Então, isso também acontece dentro dos joguinhos dos relacionamentos. Muito interessante isso, né? Aí, a Ana perguntou aí como é que faz para acabar isso. São 3 P's que esse Dr. Eric Berne, ele estipulou na época, gente, isso foi em 1950 ou antes que ele criou essa análise transacional, ele chamou de análise transacional. Então são 3 P's. Um P é o P da permissão. A permissão é dizer não para aquele que é o herói. Sabe aquele que chega querendo resolver seus problemas? Você fala, não, pera lá, pode deixar compartilhando com você, tô querendo só desabafar, não precisa resolver, deixa que eu resolvo a minha vida, deixa que eu resolvo meus problemas. Então isso você dá um basta e a pessoa não vai conseguir mais se intrometer na tua vida. É o primeiro P, da permissão. O segundo é o poder, que é o do vítima. Quando alguém chega, coitada de mim, esse relacionamento só me desgasta, essa pessoa só me suga. E aí você chega na pessoa e fala, nossa, é mesmo. E como é que você pode mudar isso?
Que atitude você tem feito para que isso seja diferente? Na hora, a pessoa fala, oi? Quer dizer, você deu um poder a ela que ela não estava enxergando, talvez, ou que ela não queria usar. Por quê? Porque é mais fácil ficar como vítima. Eu não tenho responsabilidade, coitadinha de mim. É a mesma coisa agora, sabe? Às vezes as pessoas vêm falar do governo, da situação, da economia. E de fato, gente, eu sei que está acontecendo mil coisas, mas se vem reclamar pra mim, eu já falo que é verdade. Mas o que você está fazendo para ajudar? Tem alguma coisa que você pode fazer, que a gente pode fazer para ajudar? Você vê alguma coisa? Porque se não tem, não adianta você vir reclamar pra mim, eu não vou resolver, sabe? E é quando a pessoa percebe que ela mesma não tá fazendo nada, tá só compartilhando coisa ruim, ela vai, pelo menos, parar de falar com você sobre isso. Então, assim, a gente precisa colocar o P do poder e tirar o vitimismo dessa pessoa. Pelo menos fazer com que ela entenda que reclamar não vai resolver, que ela vai precisar tomar alguma atitude. E o último P é o P da proteção das regras, que é o vilão. Porque no fundo, o que o vilão quer? Ele quer ter controle da situação. Ele é um puta de um egoísta, que só pensa no umbigo dele, né? Ó, Andréia, não que você seja assim, mas tipo, acontece, né? Nesse momento em que veste a máscara do vilão, ele tá pensando só nele, ele tá querendo controlar tudo que tá acontecendo. E aí, o que eu preciso fazer então? Proteger dele. Fala, não, pera lá, não é você que dita as regras aqui. Aqui a coisa é assim, assim, assado. E precisa ser seguido assim por todos. Não é com você que vai ser diferente. Então, você não quis escolher e agora a comida tá fria? Coma e não reclame. E da próxima vez, esteja junto na hora de escolher. Pronto. Sabe? Então, por isso que eu falei, no fundo, quando a gente se trabalha, quando a gente se conhece, quando a gente trabalha o autoconhecimento, quando a gente aumenta a nossa autoestima, nossa autoconfiança, você não entra mais nesses joguinhos. Nem entra e nem faz. Faz sentido ou não faz sentido, gente? Não faz sentido? Percebe que esses 3 P's, ó, P da permissão, do poder. Permissão é você não permitir que as pessoas se interfiram na sua vida e na sua individualidade. Segundo, poder, para tirar o vitimismo. E o terceiro, a proteção, para se proteger do controle e do egoísmo das pessoas. Se a gente consegue identificar esses 3 personagens, se você consegue identificar o jogo como um precisa perder para que o outro ganhe, isso não está sendo saudável para sua relação. Agora, se você falar para mim, Alaine, mas no meu relacionamento eu adoro fazer um joguinho de sedução. Aí eu faço isso, eu faço aquilo, meu marido gosta, meu marido também faz. Ótimo! Utilize o jogo da melhor maneira possível, porque isso vai trazer muita benfeitoria. Por quê? Porque ninguém vai perder, os dois vão ganhar. Então, utilizem dados, utilizem cartas, utilizem o que vocês quiserem no jogo de sedução, no jogo de conquista, no jogo do amor de verdade. Mas desde que todo mundo possa ganhar. Que ninguém precise perder para que o outro fique na vantagem. Porque no momento você vai ter aquela satisfação momentânea, aquela autoestima, aquela autoconfiança momentânea. Depois o gosto amargo que fica na boca não vale a pena. E se isso vai se prorrogando durante anos e anos, esse relacionamento vai desgastando de uma maneira que já não tem mais raiz. Cada vez que você vai desgastando, ele vai diminuindo as raízes. E aí essa árvore cai com qualquer vento. Aí fala, mas só por isso eles separaram. Não foi por isso, né? Os jogos já vinham desde sempre. E aquilo só foi diminuindo o amor, diminuindo o respeito entre o casal. Bem, eu vou deixar para vocês aí a indicação desse filme, né, que eu comentei, que é Separados pelo Casamento. É uma comédia, eu acredito que vocês vão gostar, a gente riu muito, porque é muito interessante. E vocês vão perceber todos esses joguinhos que eu comentei aqui e vão principalmente identificar em vocês os sentimentos. Porque daí a gente percebe o quanto que a gente faz, mesmo sem perceber. Certo? Bem, no começo eu já comentei sobre o grupo da gratidão, vai começar mais um agora no dia 30/4. Quem não participou, quem tem vontade de participar, quem não está me acompanhando lá nos outros grupos e quiser participar, pode mandar um direct que eu mando o link para poder entrar, tá? É um grupo onde eu compartilho 30 dias de exercícios do livro A Magia, de Rhonda Byrne, e é uma maneira da gente conseguir desenvolver um olhar para o lado bom da vida.
para o lado belo da vida, porque claro que existe muita coisa ruim, muita coisa negativa, mas ao mesmo tempo também está acontecendo muita coisa boa, muita coisa que a gente precisa sim agradecer cada vez mais para poder enxergar cada vez mais, para poder receber cada vez mais. Então, se você conhece alguém que deseja participar, gostaria de indicar, ainda dá tempo. Até sexta-feira pode me mandar um direct ou uma mensagem no WhatsApp que eu mando o link, tá bom? Depois eu vou fazer um post para colocar aqui no Instagram também. Quando sou romântica, meu marido me pergunta o que você quer. Então, sabe o que é isso? Isso é porque ele não está sabendo receber o seu carinho, ou você tem feito muito pouco. Faça com que isso vire rotina, que aí ele não vai mais perguntar o que você quer, ele vai estranhar quando você não der o carinho. E com certeza ele vai começar a te fazer mais também. Isso funciona, gente, funciona muito, porque antes da gente receber, a gente precisa dar. Certo? Olha só. Estamos chegando mais no final de uma live. Quero agradecer de coração a presença de todos vocês. Eu fico muito feliz nessas quartas-feiras que a gente pode compartilhar. Infelizmente, eu só vejo as fotinhas, né? Mas a gente bate um papo muito gostoso, compartilha informação e eu espero que isso realmente faça alguma diferença na vida de vocês. É, né? Então... eu espero que isso faça alguma diferença no relacionamento, no dia a dia, que você realmente possa colocar isso em prática e ver se funciona, o que funciona e o que não funciona no seu relacionamento. E se sozinho tiver difícil de resolver, tiver difícil de identificar quais são os joguinhos que você tem feito, porque antes de você jogar com o outro, você já jogou com você. E cada estratégia que você fica pensando para fazer o outro fazer o que você quer, você está, na verdade, fazendo com você mesmo, né? E está trocando esse tipo de jogo, e isso não é saudável, tá? Então, se tiver difícil sozinha, não estou conseguindo identificar, cara, é para isso que eu estou aqui, esse é o meu trabalho, ajudar as pessoas a identificar aquilo que não tá bom e mudar, ter relacionamentos mais. Por que a gente complica tanto uma coisa que faz tanto bem para nossa vida, que é o relacionamento? Então, vamos ter relacionamentos mais simples, vamos pensar melhor antes de fazer, vamos controlar nossas emoções, nossos sentimentos e saber o que fazer na hora que eles virem. Certo? Gente, tenham uma excelente noite, um final de semana, né? Estamos no meio da semana. E quarta-feira que vem, que bom que vocês gostaram, fico muito feliz. Vou deixar gravado aqui, tá? Se tiver alguém que vocês acham que pode ajudar, compartilha essa live. Vamos mandar pra frente para mais pessoas terem acesso. E quem sabe, né, numa live dessa, um relacionamento puder melhorar pelo menos um pouquinho assim, a gente puder colaborar com isso, tá entrando na nossa conta de crédito e de débito, né, da nossa consciência lá no céu. Certo? Um beijo, gente. Fica com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. E quarta-feira que vem eu aguardo por vocês aqui. Beijo.